Cortando tua cabeça, não? Olá, eu sou Thales Faria, colunista do UOL, e hoje nós vamos entrevistar o deputado Roberto Jefferson, ex-deputado Roberto Jefferson, ex-líder do PTB e atualmente presidente nacional do partido. Roberto Jefferson tem uma trajetória extremamente conhecida na política e polêmica. Ele fez parte da chamada tropa de choque do Collor contra a turma que queria o impeachment dele. É considerado pelo Collor como um dos deputados que foi mais fiel a ele até o final. Depois participou do governo Lula, apoiou o governo Lula, depois denunciou o mensalão, rompeu com o PT. Depois de romper com o PT, denunciar o mensalão, passou o governo Dilma brigado, né? E teve o impeachment da Dilma. Depois ele apoiou o governo Michel Temer. A filha dele chegou a ser designada para o Ministério do Trabalho, representando o PTB, deu uma polêmica danada, acabou não assumindo. E agora o Roberto Jefferson entra em nova polêmica. Ele está dizendo que existe um golpe do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Um pouco na contramão do que dizem vários políticos que estão dizendo que o Bolsonaro é que está tentando um golpe. No meio disso, o Roberto Jefferson se tornou uma figura extremamente elogiada pelos bolsonaristas, enquanto o Sérgio Moro, que era uma figura elogiada, agora passou a ser criticado. Deputado, aqui o senhor explica hoje essa sua proximidade com Jair Bolsonaro. Sempre foi assim? Não. Ele foi meu liderado na Câmara. Eu era o líder do PTB, você convivia bem conosco lá, como jornalista que é, cobrindo a Câmara dos Deputados. O Bolsonaro era liderado meu na bancada do PTB, mas depois ele deixou o partido e foi para o PP. Mas o que eu posso dizer do Bolsonaro é que é um homem correto, sério, simples, é um homem simples, e eu não estou próximo a ele. Eu fiquei assim indignado, muito indignado, Otávio, de vê-lo apanhar do jeito covarde que ele vem apanhando e sem vozes a defendê-lo. Me parece que a nossa turma, seguindo aí esse marketing que tem feito aí o globalismo de apassivamento dos homens, a turma perdeu a coragem, está todo mundo apassivado. Ninguém bota o peito, ninguém defende o presidente da República. E eu me senti compelido, me senti obrigado a defender o presidente Bolsonaro e seu governo, sem nenhuma proximidade. Volto a repetir, Thales. Eu não me encontro com o Bolsonaro, deve ter uns 2 anos e meio. A última vez que eu me encontrei com ele foi na fila de embarque, nós estávamos indo para Belém para assistir o Círio de Nazaré. Ao Círio de Nazaré. Nós estávamos indo para Belém assistir ao Círio de Nazaré. Tem uns 2 anos, no aeroporto. Depois disso, nunca mais estive pessoalmente com o presidente Bolsonaro, nem falei com ele ao telefone. Agora, o Palácio, o pessoal em torno do Bolsonaro, auxiliares, todos falam que o senhor hoje é uma figura queridíssima por eles. E o Bolsonaro próprio está procurando uma recomposição no Congresso, procurando os partidos de centro, inclusive o seu partido, o PTB. Né? O PTB... Não, pode falar. O Bolsonaro é meu amigo pessoal. Guardamos isso do passado. Mas eu ainda não fui procurado por ninguém do Palácio, não, Thales. Ainda não recebi nenhuma ligação, nenhum telefonema no sentido de conversar. Sei. Mas o senhor apoia o governo? O seu partido apoia o governo? Tem apoiado. O PTB tem apoiado o governo na Câmara dos Deputados.
E o senhor é a favor dessa recomposição em torno do centro, do centrão, que se chama centrão no Congresso? O presidente vai ter que ter cuidado com isso, Thales. Muito cuidado. Ele vai ter que escrever, vai sentar com o PP do Valdemar, com o PP, com o partido do Valdemar. Ele tem que escrever. Valdemar, eu acho que é o PL, né? Valdemar é o PR. PR ou PL? PR é dos. É o partido da Igreja Universal. Da Igreja. PL é o do Valdemar. E o PP é do Ciro Nogueira. Do Ciro Nogueira. Então, vamos dizer, o PP do Ciro Nogueira. Ele tem que sentar com a porta aberta, com a imprensa olhando, e escrever quais são as bases que o PP deseja apoiar. Ele quer participar do governo em que ministério e o que ele tem de proposta para executar no governo. Isso tem que ser claro, não pode ser naquela fase antiga de governo de coalizão. Toma lá da cá. Tem que ser uma proposta de governo clara para que todo mundo possa sentar à mesa e executar uma política com a regência do presidente Bolsonaro. Tem que ser à luz do dia, não pode ser conversa de coxia nem de pé de escada. Mas o senhor falou anotar lá, quer participar do governo, em que ministério. O senhor acha que ele tem que colocar esses partidos nos ministérios? Se ele está querendo conversar, ele deve estar querendo abrir. Porque até agora o presidente Bolsonaro fez um governo técnico. Ele tem técnicos do mais alto coturno e do mais alto escalão. Mas ele não está fazendo um governo político. Ele não deu a nenhum partido político a oportunidade de participar do seu governo. Até cumprindo uma promessa sua de campanha, que ele ia governar para o povo, não ia fazer toma lá da cá, não ia fazer coalizão, porque coalizão é igual a corrupção. E ele não rouba e não deixa roubar. E essa é a verdade. E, para mim, essa é a grave crise dele com o Congresso. Não é? Como ele não rouba, não deixa roubar, aquela velha política que ainda existe no Senado e na Câmara vem pressionando muito fortemente o Bolsonaro para abrir a torneira do orçamento da União. Mas e abrir a torneira dos cargos não é velha política? É claro que é velha política, mas no mundo democrático, quando você faz um governo de união, não de coalizão, você estabelece princípios. O PR vai participar por quê? Tem essa pauta social. O PR deseja desenvolver essa pauta social. Escreve um documento dizendo ao que veio e assina junto com o presidente, mostra à opinião pública, que vai poder cobrar isso, do exercício daquele ministro ou daquele diretor de alguma entidade social, mas de um ministro vai poder cobrar disso essa participação no governo. É a colaboração que o partido dará ao governo, além da estabilidade política na Câmara dos Deputados. Eles falam que o seu partido tem uma vocação para o Ministério do Trabalho. É essa a vocação do PTB? Já passou, acabou o Ministério do Trabalho. Essa fase do Estado paternalista passou. Não tem mais que existir Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é um desastre na intervenção das relações do trabalhador com a empresa. Como a Justiça do Trabalho, isso é uma jabuticaba que só existe no Brasil. Não existe mais necessidade de Justiça do Trabalho. Eu fui ler agora quanto é o orçamento da Justiça do Trabalho, 22 bilhões ano. 22 bilhões. Para resolver 6 bilhões de reclamações trabalhistas e acordos. Quer dizer, a Justiça do Trabalho custa 4 vezes mais do que ela dá de solução aos enfrentamentos trabalhistas. Nós precisamos. Extinto o Ministério do Trabalho, temos que partir para uma segunda fase agora, que é extinguir a Justiça do Trabalho. Isso é coisa do passado, não há mais necessidade nas relações. Você não acha o trabalhismo também coisa do passado? Não, é coisa do presente, mas nos moldes atuais, aqueles plantados pelo ex-ministro Ronaldo Nogueira, do PTB, quando ministro do Trabalho à frente da pasta. Qual é a diferença? Os acordos empresa com os seus trabalhadores faz direto sem a participação de base sindical. A empresa se reúne,
no chão fabril, no chão da fábrica, e discute com os seus trabalhadores as conveniências daquele grupo. A empresa e o grupo entendem as suas necessidades, os seus sofrimentos e o que fazer em conjunto, sem essa necessidade de intervenção de sindicato. Ou seja, não é mais a vocação do PTB o Ministério do Trabalho. Qual é a vocação do PTB? Nós não temos nenhuma vocação ministerial. Se fosse... Ministro Ronaldo Nogueira. Não, fala você, Thales, fala. Se fosse ter essa conversa que o senhor falou, que tem que ser a portas abertas, em que o representante do partido chega lá e diz, nós queremos esse ministério e nosso plano é mais ou menos esse. Nosso objetivo, a nossa vocação. No PTB, qual seria? O ex-ministro Ronaldo Nogueira preside, dentro do PTB, um grupo chamado Retomada da Economia. E fazem parte dele o senador João Vicente Claudino, o senador Armando Monteiro, eu, o Onésio, que é nosso secretário de comunicação, mas, na essência, é esse o grupo, não é? É o Benito Gama, somos nós, esse grupo Rondon, e nós tiramos um documento, na análise do coronavírus, qual o caminho que nós poderíamos trilhar para ajudar o governo, mostrar ao governo um caminho da retomada da economia, a partir da hora que não houver mais a necessidade dessa política de isolamento social. E nós vamos buscar o presidente e entregar a ele, mas uma política salta imediatamente. O trabalhador precisa de renda, dinheiro no bolso do trabalhador. O que é que nós queremos propor ao presidente? Que o fundo de garantia por tempo de serviço, ao invés de ser descontado, pago pela empresa e depositado na Caixa Econômica, ele deve ser transferido diretamente ao trabalhador. Esses 8% que o Thales Faria ganha da UOL, que o Vinícius ganha da UOL, que o seu Zé ganha da FO, em vez de depositar numa conta, num fundo de garantia gerenciado pelo Ministério da Fazenda, como é hoje, que todo mês o trabalhador receba seus 8% para que ele tome conta do seu dinheiro. Isso é uma maneira de nós injetarmos dinheiro na economia e de darmos liberdade ao trabalhador, libertando da tutela do Estado. Porque o fundo de garantia... Acaba o FGTS. Não, mantém o fundo de garantia. Só que ele é entregue direto na mão do trabalhador, não fica na mão do Estado, que remunera o fundo de garantia abaixo da caderneta de poupança. Então, deixa o trabalhador fazer com o fundo de garantia dele o que ele quiser fazer. Não acaba o fundo de garantia. Você mantém, mas entrega na mão do trabalhador. Mantém os 8%, mas não tem um fundo. Mantém, na conta dele, é um aumento salarial de 8% e acabou. Tchau e benção. Só não podemos chamar de aumento salarial para que isso não se incorpore ao salário para cálculo de indenização, férias, 13º salário. Vamos dizer, é um seguro-trabalho. Nós podemos mudar o nome para se chamar seguro-emprego. O trabalhador vai receber todo mês 8% para ter o seguro-emprego e esse recurso ele terá disponível numa poupança, se ele quiser, ou se não, vai botar o filho numa escola que ele escolher, ele vai melhorar o seu padrão alimentar, vai botar o menino numa escola de inglês, numa escola de canto, numa escola de música. O trabalhador vai fazer com esse seguro-emprego o que ele desejar fazer. Nós entendemos isso uma proposta que não onera, você não está inventando dinheiro e você está colocando dinheiro na mão de quem precisa ter, que é o trabalhador. Porque no PTB nós temos um ditado, um mantra. Justiça social se faz dando dinheiro ao trabalhador. Justiça social é dinheiro no bolso do trabalhador. O senhor falou aí do Aguinaldo Nogueira, tal, que ele está presidindo o grupo, tem um projeto... Ronaldo Nogueira. A ser apresentado Ronaldo Nogueira, perdão. Um projeto a ser apresentado ao presidente Bolsonaro. Está combinada essa apresentação? Vai ser quando? Ainda não. Eu estou contando só você me perguntou. Claro. Isso é uma coisa do partido e já está pronta hoje. O Ronaldo Nogueira, inclusive, publicou no nosso grupo as diretrizes do trabalho que nós fizemos.
Ele envolve várias áreas, Vão... mas eu quero te dar a área, a proposta mais revolucionária nossa é essa aí. Ou seja, vocês estão com uma vocação mais econômica do que trabalhista, né? Do que Ministério do Trabalho, mais, ao invés de Ministério do Trabalho, mais para a área econômica. Sim, mas uma área econômica que protege o trabalhador dentro do seu ganha-pão, do seu salário, não é? Da sua remuneração. Como é que o senhor está vendo a política do ministro Paulo Guedes hoje? Eu gosto dele. Liberal. Eu tenho muito medo desse plano Marshall que está sendo montado aí dentro do governo, porque vejo que o Brasil não tem dinheiro do Estado para investir na economia. Não é? O Estado não pode ser o indutor da economia porque está sem recursos. Eu prefiro, o meu pensamento é mais liberal. Eu entendo que o pensamento do Guedes, de você pegar os recursos de estímulo através do BNDES e injetar na empresa privada, que ela faz girar muito mais rápido o dinheiro, os negócios giram muito mais rapidamente e a retomada da economia é muito mais rápida do que Mas nesse quadro de pandemia, o que se fala é que nesse quadro de pandemia tem que haver uma grande injeção. Vai passar. Hoje a Caixa Econômica, eu li nos jornais, já atendeu 39 milhões e 100 mil pessoas com aquele socorro de R$600. Hoje, a Caixa Econômica, eu li agora de manhã, porque eu leio muito jornal e revista pela manhã para poder escrever o Twitter, a Caixa Econômica já transferiu esse plano de socorro, R$600, para 39 milhões e 100 mil brasileiros. E tudo que o Estado entra, Otávio, é muito lento, é muito pesado, as concorrências, as licitações, o concurso público. Eu prefiro fazer o que é muito mais ágil o mercado liberal dentro da proposta do ministro Paulo Guedes. Eu penso que o caminho dele é mais rápido para a retomada da economia. Vamos ao golpe. Por que o senhor acha que estão querendo dar o golpe no Bolsonaro e como é que é essa trama? Houve inicialmente uma trama no sentido do impeachment, que era aquela troca do Rodrigo Maia aceitar o pedido de impeachment e ganhar mais 2 anos de mandato como presidente da Câmara dos Deputados. Ele receberia, mandaria instaurar a comissão de processo, a comissão processante contra o Bolsonaro, pegava a cabeça do Bolsonaro e entregava na mão de todo mundo, principalmente do DEM, do PSDB, que lideram hoje esse movimento de desestabilização do governo, e atrás a esquerda que se satisfaria com isso. E qual era a compensação do Rodrigo Maia? Votar aquela PEC 101 do deputado Benedito de Lira, de 2003, que permite que, dentro da mesma legislatura, você permita que o deputado possa se reeleger presidente da Câmara dos Deputados. Hoje o Rodrigo Maia já declarou que isso daí de impeachment, até de CPI, não é um momento disso agora, que tem que ser pensado, refletido. Ele mudou, né? Ele andou sumido, se assustou, a repercussão foi muito grande, começou um Fora Maia violentíssimo. Ele só não teve um Fora Maia do tamanho do Fora Dilma, que botou 5 milhões de pessoas na rua espontaneamente. Mas ele sentiu que ele desafiou gente disposta a lutar com ele. E ele voltou atrás. Derrotada a tese do impeachment, vem o Fernando Henrique com uma pérola. O Fernando Henrique é o rei da conspiração. Saiu com uma pérola dizendo o seguinte: nós temos que forçar a renúncia do Bolsonaro. Agora, em meados da semana passada, quinta-feira. Tese a qual já aderiu aquela menina, Janaína, lá de São Paulo, e já aderiu Dória. O que eles querem? Através dos seus ministros, os ministros tucanos do Supremo Tribunal Federal, escandalizar em cima dos filhos do Bolsonaro, em especial essa coisa de fake news, onde o tucano, que hoje é ministro Alexandre Moraes, o Alexandre Moraes é o ministro tucano, ele tomou uma atitude processual que é um desplante, é um assinte à Constituição, é um assinte à lei. Ele, ministro, quando o Moro foi exonerado e o diretor-geral da Polícia Federal foi exonerado, ele, num despacho, disse que os delegados que investigam a fake news não podem ser removidos do processo.
Quer dizer, ele criou, por um despacho dele de ministro do Supremo, a inamovibilidade para 2 delegados de polícia. Essa garantia constitucional que tem o juiz, que tem o promotor, ele é inamovível, o salário é irredutível e ele tem vitaliciedade. Ele criou para os delegados de polícia, sem ouvir o Congresso Nacional, dentro de um processo que ele tem em mãos como relator. Quer dizer, está ficando uma piada a intervenção do Supremo na gestão do Executivo Nacional. O ministro tucano, o Alexandre Moraes, afrontou o ordenamento jurídico nacional quando tomou essa determinação, legislando estabilidade e inamovibilidade a 2 delegados de polícia dentro de um processo que faz parte da orquestração para desmoralizar o filho do Bolsonaro e forçá-lo no isolamento a uma renúncia. Mas isso não acha um pouco perigoso? Agora mesmo a questão do Bolsonaro em relação ao filho, o processo do filho, etc., com o ministro Moro. O ministro foi lá e declarou que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal e queria um delegado que fale com ele, que diga para ele como é que está o processo, essas coisas. O senhor não acha que isso daí é O Moro tem que provar. Problema? O Moro tem que provar isso, porque ele não provou. Ele falou, mas não provou. O Moro, para mim, representa... Ele mostrou um WhatsApp do Bolsonaro dizendo que o superintendente tinha que ser demitido porque está investigando alguns políticos. Forçando uma situação de crise no meio de uma crise política. Isso aí é uma conversa de Estado. Como é que ele pode ter vazado uma conversa de Estado, ele, ministro de Estado, com o presidente da República? Ele já não é mais ministro, ele é ex-ministro. E ele vazou porque foi acusado, porque disseram tem que ter prova. Ele disse, olha, eu tenho prova aqui. Mas isso é prova de alguma coisa? Que o ministro quis interferir, o presidente... Não é prova de nada. Não é prova de nada. E ele ainda vaza uma conversa que a deputada federal... Carla Zambelli. A Zambelli, a filhada de casamento dele, diz a ele para ter calma, que ela ia conversar, que ela ia tentar ser algodão entre cristãos. Ele vaza a conversa também, como vazou contra a Constituição e contra a lei a conversa da Dilma com o Lula lá no passado, quando a Dilma queria fazer do Lula ministro para dar a ele garantias constitucionais de foro privilegiado. Ele vazou ilegalmente a conversa. Ele está habituado a vazar a conversa. Que coisa, que papel horroroso do Moro, meu irmão. Então, o senhor acha que ele devia ter sido demitido mesmo? Tinha que ser demitido. Eu não o convidaria. Eu me recordo, Otávio, uma vez numa conversa com o governador Brizola, quando o PTB apoiou o governador Brizola e nós apoiamos o Ciro a presidente, era PPS, PTB, PDT. O candidato era o Ciro Gomes e o candidato a vice era o Paulinho da Força, que na época era do PTB. E nós tivemos uma conversa na casa do governador Brizola, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, que nós éramos o conselho político. E aí o Roberto Freire saiu com o nome de um medalhão, com um currículo espetacular, Harvard e MIT. O cara tinha um currículo maravilhoso. Aí o governador Brizola parou e disse assim, Jefferson, esses que têm esses currículos e biografia inatável são os mais desleais homens que você pode contar na vida pública. O compromisso deles não é com o governo, com o grupo ou com o chefe do governo. Eles têm compromisso com o ego, eles têm compromisso com a biografia. Eles não podem compor governo porque eles faqueiam o governo pelas portas. Eu me recordei do governador Brizola, do falecido governador Brizola, e que Deus o tenha num bom lugar, com essa atitude que tomou o Moro, dono de uma excepcional biografia. Mas, para mim, personagem do Mário de Andrade, no seu livro Macunaíma, o herói sem caráter, apunhala pelas costas. É o Macunaíma nacional. E ele acha que ele esfaqueou o Jair Bolsonaro pelas costas? Para mim, o tweet melhor do dia do que ele pediu demissão foi feito pelo Alexandre Garcia, quando o Alexandre Garcia olha o céu e diz assim,
Meu Deus, que céu azul, que céu maravilhoso. E hoje eu tenho assim, a alegria de saber que o criminoso Adélio esfaqueou o presidente Bolsonaro no peito, diferentemente do Moro, que esfaqueou nas costas. Deus me livre de um homem desse. Deus me livre de um homem desse. Agora, e qual o motivo disso? É só ego? O senhor acha ego, que é só ego? Ego e a lei dele ser tucano. Tem esse projeto tucano que o Fernando Henrique vem tocando lá de São Paulo. O senhor acha que ele é candidato à presidência? Ele é tucano, ele não processou um tucano, ele só meteu o cacete na turma do PT. Há quase 4 décadas, nós temos uma polarização PT-PSDB, e o DEM sempre no papel acessório de vice do PSDB. O PSDB sabe que os votos dele migraram para o Bolsonaro. Eles precisam tirar o Bolsonaro da frente. O Fernando Henrique sabe disso, para que esses votos refluam para o PSDB. Então, o que há? Há uma conspiração tucana, demista, para derrubar o Bolsonaro, para que eles tenham um candidato liberal, assim, um liberal mais moderno, com matizes de esquerda, com matizes de direita, que possa substituir o Bolsonaro e reconquistar essa luta que durou 4 décadas no Brasil, PT versus PSDB. O PSDB está fora do jogo. Se empichar, se caçar o mandato do Bolsonaro, vem o general Mourão. O general Mourão, ele não tem o carisma do Bolsonaro. Ele não tem esse impacto social, de mídia que tem o Bolsonaro. Esse grupo que votou no Bolsonaro, você veja, no Rio Grande do Sul, aquele governador Eduardo, ele fez PSDB, Bolsonaro, ele, Bolsonaro. O Dória fez o Bolsodória. Onde havia candidatura tucana, repare só, eles se uniram ao Bolsonaro para ter os votos do eleitor do Bolsonaro, que é o eleitor dele. Então, de que maneira o PSDB pode voltar a reinar? Tirando o Bolsonaro da frente. E essa é uma articulação feita a partir de São Paulo, através do Fernando Henrique, através do Dória, do ministro Alexandre Moraes, o Moro, que é tucano lá de Curitiba. Há um grande concerto de forças para devolver ao PSDB o comando da política nacional. O senhor não me disse se o Moro é candidato. O senhor acha que o Moro é candidato ou não? Eu creio que ele será candidato. Porque se você me perguntar se eu dou a ele um emprego de auxiliar de escritório, eu não quero. Porque eu não posso confiar num homem desse. Ele não arruma emprego em lugar nenhum. Porque sabendo que a qualquer momento, em nome da biografia, ele conta a história dos defeitos da pessoa. Porque perfeito, meu amigo, só no céu. Só Jesus. Ele não tem problema porque os amigos dele são os anjos. Então, Deus e Jesus Cristo não tem problema, porque eles convivem no mundo celestial. Mas nós, aqui na Terra, temos os nossos problemas e os nossos amigos têm problema também. Mas, pelo que o senhor está dizendo, ele sai levando uma parcela do eleitorado do Bolsonaro. Ele enfraqueceu bem o Bolsonaro. As pesquisas mostram que o Bolsonaro está com 30% inarredável. Eu quero ver se o Fernando Henrique, se o Temer, se o Lula, se ele, Moro, resistiam a essa campanha que eu nunca assisti, Thales. Eu fui deputado 24 anos, estou na política há 40. Eu nunca vi um linchamento, um espancamento igual recebe o Bolsonaro todo dia. Você abre de manhã cedo, liga a rádio, Band News, Globo News, pau no Bolsonaro. Você lê o jornal, Folha, Globo, Estadão, Veja, pau no Bolsonaro. Você liga os jornais na hora do almoço, pau no Bolsonaro. Você liga as rádios de tarde, pau no Bolsonaro. Você vai ver o Jornal do Coveiro, o Jornal Nacional, a voz do além do William Bonner, a morte está perto de nós. Você vai ouvir aquela voz do além, pau no Bolsonaro. E o Bolsonaro mantém 35% e que não cai de jeito nenhum de lealdade a ele. É muita força. Já, quando passar essa crise da pandemia, o Bolsonaro volta para 50%. Você não tenha dúvida disso. E o Bolsonaro, Thales, não apanha por erros que possa ter. Apanha por suas virtudes.
O que vão dizer do Bolsonaro? Não, o Bolsonaro ele fez o mensalão, ele está dando dinheiro lá na Câmara dos Deputados para ter uma base parlamentar. É mentira que quem fez isso foi o Lula, não é o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro fez o Petrolão, quebrou a Petrobras porque deu uma mas diretoria... está se falando de dar cargos. Está se falando de dar cargos para conseguir Isso é para apoio. frente. Isso é para frente. Para frente. Aí nós podemos voltar a falar. Estou dizendo o patrasmente e o presentemente. Ele apanha sem ter feito o Petrolão, sem ter feito o mensalão e sem ter feito a Lava Jato, que foi outro escândalo dos partidos políticos com os maiores empreiteiros do Brasil. O Bolsonaro apanha porque não rouba e não deixa roubar. Ele apanha porque... Mas esse negócio da rachadinha do filho não é esquisita? O filho dele com rachadinha eu acho esquisito. Só se ele aderiu aí ao GLS, aí, esse grupo aí de mudança de sexo, rachadinha em onda. Ô, Thales, desculpa, meu anarquista predileto. Não, então vou ver. Você desculpa. Então eu não vou botar essa... Rachadinho só sabe o que é. Claro que quem tinha rachadinha era aquela deputada do PSOL aí, na Assembleia, eu acho que era Janaína o nome dela. Ela era rachadinha, tudo bem. Mas o filho do Bolsonaro não pode ter rachadinha. Ai, ai. Essa denúncia de que ele ficou com parte dos salários dos deputados. Essas investigações todas e que estão dando essa confusão toda. O Bolsonaro quer a informação da Polícia Federal. Isso não é um problema, não é sério isso? O Bolsonaro quer. Quem disse isso foi o Moro, que ainda não provou o que disse. Eu quero ver o Moro provar isso. E o Procurador-Geral da República, ele pede a investigação criminal dessas palavras tido como denunciadoras feitas pelo Moro, mas quer saber também se não houve denunciação caluniosa. Se houve denunciação caluniosa por parte do Moro, ele tem que pagar. Ele tem que aprender a respeitar a lei. Ele é ex-juiz, aplicava a lei do modo dele. Mas ele não está isento de respeitar a lei. Essa coisa do Aras pode se voltar contra o Moro. Sim. Essa denúncia do Aras ela tem duas pontas. É claro que ela tem. É uma faca de dois gumes. Ela pode cortar tanto o Bolsonaro como pode cortar a língua do Moro. Isso já está lá colocado, né? Que ele vai ter que estar colocado na possibilidade de denúncia. E aí Se é advogado... Eu quero me vazar. Eu vi umas 3 ou 4 agora na internet, estudando um pouquinho o seu Moro. Eu vi umas 3 ou 4 entrevistas dele que ele diz que o presidente da República nunca interveio na Polícia Federal. Isso, palavras do Moro, da boca do Moro, que o presidente da República visse em 3 ou 4 entrevistas que fazem hoje circular na internet. Que o presidente Moro o presidente Bolsonaro nunca interveio na Polícia Federal. Então, agora mudou? Ele vai poder dizer que nunca interveio porque ele não deixou, mas que tentou e ele não deixou, que é o que ele está dizendo. Então, ele é safado. Ele é sem vergonha. Se tentou e ele não deixou, ele tinha que pedir o boné embora. Então, ele é pior dos homens. Na quarta tentativa... Desculpe. Eu quero ver ele provar que o presidente tentou. Quero ver a prova. Bem, e o senhor falou há motivos para um subordinado ou para um aliado sair denunciando o antigo aliado. O Moro está fazendo isso e não é nenhuma... O senhor está falando de deslealdade, etc. O senhor também denunciou o PT. E não foi uma deslealdade, ou foi? Eu não era ministro do PT. Mas era aliado. Era aliado e falei... Thales, vamos recordar? Para quem eu falei a primeira vez sobre o mensalão? O presidente Lula. Falei a ele como uma pessoa ligada ao governo dele e falei a ele no Palácio do Planalto. Falei 2 vezes ao presidente Lula e ele não negou. Ele depois, nesse sentido, na Polícia Federal. Aí o que faz seu Zé Dirceu? Para me enfraquecer, para me desmoralizar,
pauta na Veja, que aquilo foi matéria de encomenda, um escândalo contra mim, um escândalo dos Correios. Eu falei com o Zé Dirceu, você para com essa coisa, que você está tentando me desmoralizar por causa do mensalão, ou eu vou abrir a boca no trombone, vou para a tribuna da Câmara e vou contar a história. Ele insistiu, achou que eu não tivesse peito para fazer. Eu dei uma entrevista à jornalista Lopretti na Folha e fui para a tribuna da Câmara e botei no chão aquele esquema de corrupção que o presidente Lula usava no governo de coalizão que o presidente Bolsonaro repele. O senhor, eu não sei se o senhor gosta ou não de ser chamado de delator, que os bolsonaristas hoje estão chamando o senhor de delator. O senhor acha que o Moro é um delator? Não, bolsonaristas me chamando de delator? Eles dizem que o Roberto Jefferson é um delator do mensalão. Então são muito burros, né? Muito burro. Coitado. Tem muita gente inteligente com o Bolsonaro. Porque quem sempre me chamou de delator foi a esquerda, que é canalha. A esquerdalha, né? Que é a composição Aí eles agora estão usando por isso. aglutinação da palavra esquerda canalha. Então, a aglutinação da esquerdalha. Eu fiz uma denúncia na tribuna da Câmara. Delação premiada é quando uma pessoa envolvida num crime coletivo ele faz uma delação a um juiz com o escopo, com o objetivo de reduzir sua própria pena. Eu não fiz isso, não tive a pena reduzida, fui preso e passei a minha via crucis 2 anos quase numa penitenciária. Eu nunca fiz delação premiada. A esquerdalha, que sabe que esse é um termo pejorativo, faz sempre questão de me marcar como delator, quando eu fui denunciante. E eu não sabia que uma meia dúzia de gente burra da ala bolsonarista está me chamando agora assim também. É gente burra, mal informada. Delator do mensalão. Com licença da má palavra, delator é a... Tá bem, amigo? Calma. E o senhor acha que o Moro é um delator? Foi um delator. Mas só que não tem crime do presidente para ele dividir. Ele não é delator porque não tem crime do presidente, não tem crime dele. Não é um delator. Ele é um traidor. Ele é um quinta coluna, ele é um traidor, não é um delator. Não tem crime, então sem crime não tem delação. Ele é traidor mesmo. Ele é o Macunaíma, o nosso herói sem caráter. E o senhor coloca ali todo mundo como traidor, né? O Rodrigo Maia é um traidor, o DEM está sendo traidor, o Davi Alcolumbre. Eles foram eleitos com o apoio do presidente. Foi o maior erro do Onyx Lorenzoni dar os 2 pulmões, o direito e o esquerdo da casa, do Congresso, o Senado e a Câmara, para o DEM. O DEM não tinha nem tamanho para ter os 2 presidentes no Congresso Nacional. Errou. E aí eles passaram a extorquir. O primeiro ano foi aquela coisa, né? Todo mundo conversando, mas chegou o segundo ano, boca de eleição, vem aí eleição de prefeito e vereador, todo mundo de garganta seca. E o que está acontecendo? Todo mundo quer poder. Poder para quê? Para fazer caixa 2 e garantir a eleição. Aí o DEM já subiu na mesa, se juntou ao PSDB para tentar desestabilizar o governo do presidente Bolsonaro. O Rodrigo fez uma coisa do pior gabarito, que foi liberar esses quase 200 bilhões, que é verba de custeio, que ele chama de verba de emergência, contrariando o ministro Paulo Guedes da Fazenda para prefeitos e governadores. Você já começa a ver no jornal todo dia que esse dinheiro é usado em meio a uma pandemia, todo mundo, tendo ou não tendo o Covid-19 em sua cidade, decretou calamidade pública. Isso exibe o prefeito e o governador de licitação. Está todo mundo manipulando orçamento, comprando com essa dinheirama o que quer, não é? E não faz licitação, compra 2, 3 vezes mais caro que o preço de mercado. O exemplo mais gritante disso é o governador do Rio de Janeiro, Witzel. Ele já está sendo investigado pela polícia
porque ele está pagando aí nos kits de respirador, máscara, das tendas hospitalares, 3 vezes mais, Otales, que o goiano Caiado está pagando pelo mesmo material. Quer dizer, tudo isso chega aqui no Rio de Janeiro, no porto, sai no contêiner, vai para o governo do Estado e ele cobra 3 vezes, na licitação que ele não faz, na tomada de preço, na compra que ele faz, ele paga 3 vezes mais que o goiano Caiado, que pega esse contêiner, mete no caminhão e viaja 1.000 e tantos, ou quase 2.000 quilômetros, 1.600, 1.700 quilômetros, de Santos até Goiás, do Rio até Goiás. O Witzel cobra 3 vezes mais o mesmo material. Quer dizer, já estão metendo a mão no dinheiro para fazer caixa 2 de campanha. Está aí, vai dar o Covidão. Vem aí o Covidão. Escreve o que eu estou te falando, que é o próximo grande escândalo. O senhor disse que o Witzel está roubando, é isso? Eu não quero fazer assim essa acusação tão forte. O Witzel está roubando. Eu quero ser assim mais delicado. O Witzel, ex-juiz, está faltando com a honestidade. Ficou mais delicado, Thales? Mas é a mesma coisa, né? Mas ficou mais delicado. Ele está faltando com a honestidade. E está desviando dinheiro, é isso que você está dizendo. Da saúde. Está desviando dinheiro. A imprensa já começou a dizer, e a gente ouve aqui no Rio, Thales, uma coisa impressionante. No meio da classe política e dos fornecedores do Estado, que a gente conhece e convive, o pessoal dizendo assim, eu estou com saudade do Sérgio Cabral. Você acredita nisso, Thales? Thales, está me ouvindo? Estou ouvindo. O pessoal aqui no Rio está dizendo aqui no Rio que está com saudade do Sérgio Cabral, porque sabia quanto dava e para quem dava. Que no governo do Witzel é de mamando a caducando, de bezerro a boi chifrudo. Todo mundo quer um pedaço. Ninguém tem preço mais para poder participar aí das tomadas de preço e concorrências. Voltando ao governo federal, o senhor falou do DEM, que o DEM isso, ganhou demais, não sei o quê. Ainda tem ministro do DEM no governo. Tem a Tereza Cristina, da Agricultura. Tem ministro do DEM. Essa está acima do DEM. Essa está acima do DEM. Que ministra espetacular. Que ministra. Ela não permitiu que a crise chegasse na agricultura. Se quieta, humilde, não joga para a galera, não se diz pressionada, não fala que tem intervenção do presidente na pasta dela. Essa é uma grande mulher. É uma grande ministra. Está então, você acha que não tem que mexer em mais ministro do DEM no governo? Não. Ela até pode deixar de ser do DEM, se Deus quiser. E o PTB está disposto a entrar no governo formalmente? Nós não fomos chamados para isso. Eu, pessoalmente, não quero, porque vai me tirar a liberdade de poder fazer o que eu estou fazendo aqui, de ficar de fora ajudando ao presidente, enfrentando as lutas ao lado dele. Então, eu não quero. Mas se ele oferecer abertamente ao PTB a participação com objetivos claros, com a porta aberta, com a imprensa filmando, gravando o que são os compromissos para o povo poder cobrar, eu não tenho problema que o PTB participe do governo dele. Eu, Roberto Jefferson, não quero participar. Perfeito. Olha, nós temos aqui, depois dessa entrevista, vai haver... Não está conseguindo assistir. Thales, eu estou recebendo muita ligação aqui, está me dizendo a Ana, minha mulher, que não está conseguindo assistir. Está vendo algum problema aí na retransmissão? Eu não estou sabendo de nenhum problema. Eu acho que teve... Então, é para falar com a técnica, que o pessoal está reclamando, ligando para mim, que não está nos vendo. Não está nos vendo. Certo. Fala aí com a turma da técnica. Eu vou avisar. Sorte que nós estamos chegando ao final. Agora está marcado para as 5 horas a entrevista do Freixo com o Leonardo Sakamoto, que vai... Que pena!
a propor hoje um debate entre mim e o Freixo, né? Eu estava doido para pegar o seu Freixo. Por quê? Esse- Por que, por seu quê? Que o senhor quer pegar do Freixo? Ele é a voz do caos. Sempre ele fala do caos. Eu queria discutir um bocadinho com o seu Freixo, o perseguido, o ameaçado, o comunista radical, o dono dos direitos humanos, o colega dos todos os presos e traficantes do Rio de Janeiro são ligados ao PSOL, o partido dele. Que pena que eu não peguei o seu Freixo para poder debater com ele. Vê se depois você marca um debate entre nós aqui na UOL. Eu teria o maior prazer de me defrontar, de me confrontar com o seu Freixo. Ô, seu Freixo, eu queria tanto estar com o senhor de frente, seu Freixo. Tá certo. Então, olha, deputado, a liturgia manda chamar pelo cargo público de maior votação que a pessoa teve. No seu caso, deputado. Não, presidente. Ou presidente do PTB, né? Mas você é meu velho então. Amigo. Roberto Jefferson. Vamos lá. Você me chama de Roberto. Quantas vezes, o Thales, eu me lembro uma vez que eu fui absolvido numa acusação de ter levado vantagem na CPI dos anões. Você lembra disso? Você se lembra disso? Uma conversa que nós tivemos, nós dois, que me absolveram por unanimidade, que eu sofri muito aquela acusação, aquilo me fez passar maus momentos. E você disse assim, Roberto, você sempre foi um cara divertido, amigo, você sempre foi um gozador. Você bateu nas minhas costas e disse assim, você agora vai poder roubar 10 anos que você tem habeas corpus que essa CPI te deu. Você lembra disso, Otávio? Sinceramente, eu não lembro. Então você é um abuso dizer um negócio desse. Mas disse. Você pode me chamar de Roberto, você é uma pessoa que eu leio toda manhã, gosto muito da sua crítica, da sua análise política, e foi um prazer ter sido entrevistado por você. Um prazer. Eu que agradeço ao senhor, foi um prazer, e como sempre, as suas entrevistas são muito interessantes e elucidativas também. Obrigado, meu amigo. Um fraterno abraço. Um grande abraço. Fiquem com a entrevista agora do Freixo, grande amigo do Roberto Jefferson, com o Leonardo Sakamoto, e depois os dois se pegam lá no Rio. Um abraço. Abraço, querido. Amor.